Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em um vídeo muito importante do canal, que o título é Como estudar a Bíblia corretamente. Muitas vezes a gente fala que os sermões da igreja precisam melhorar, precisam ser mais centrados na Bíblia, né? Tem muitos sermões da igreja que a pessoa fala mais da sua própria vida do que da palavra de Deus, né? Entre outras coisas, colocam livros no centro do sermão, experiência pessoal, testemunho pessoal, a história dos outros, e a Bíblia é deixada de lado, né? Lido um ou dois versos ali e pronto, para não dizer que não leu nada, né? Mas eu vou dizer uma coisa, não tem como você ser um bom pregador se você antes não for um bom estudante da Bíblia. Não adianta você querer ter algo para passar para as outras pessoas se você nem sequer estuda. Então, você quer ser um pregador relevante, você precisa estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é você pegar a revista da Avon, ficar olhando, nem você ler HQ, se bem que tem gente que estuda melhor HQ do que gente que estuda a Bíblia, né, às vezes. E como que a gente faz para ter um estudo bíblico profundo? A Bíblia é praticamente um documento histórico, né? E quando você vai ter acesso a um documento histórico, você tem que entender aonde ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual o propósito daquele texto ser escrito, o que aquele texto está querendo dizer, como trazer o texto para os dias de hoje, né? Eu preciso entender para quem que ele era escrito, né? Qual é a mensagem que ele transmitia e também fazer essa ponte com os dias de hoje. E como que eu faço isso? Tem um material muito importante aqui que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Ó. Eu uso bastante ele, eu tenho os dois, me custou um pouquinho, mas eu fiz o esforço para tê-los. Antigo e Novo Testamento você entende um pouco da cultura da época, etc. Né, para que você não faça aplicações indevidas do texto bíblico para o dia de hoje. Um exemplo clássico é o véu, né? Por que você não usa véu? Você pode simplesmente pegar o texto ali, ler, Paulo está recomendando usar véu, então eu tenho que pregar para a igreja que tem que usar véu. Não é simples assim. Tem um contexto por trás disso. O princípio ele é atemporal, mas o modo que o princípio se aplica, muitas vezes ele varia um pouco de circunstância, né? Então, o comentário ele traz um pouco disso, né? O comentário histórico-cultural da Bíblia, comentários exegéticos que vão tratar do texto bíblico em si, vão fazer uma exegese do texto bíblico para que você entenda o verdadeiro sentido do texto. Às vezes há traduções bíblicas que não fazem a melhor tradução da palavra do texto, né? Então, você até precisa comparar traduções para ver qual que é a melhor. Tem traduções que são boas num aspecto, tem traduções que são boas em outro aspecto. Tem traduções que elas são boas para retratar a palavra, que colocam palavras que eram mais próximas do significado original. E tem traduções que elas são boas para trazer um significado mais compreensível por leitor no dia de hoje. Então, você precisa fazer essa ponte. Né? Porque tem palavras que elas são bem rebuscadas. Você vai pegar uma tradução muito que foca muito nessa questão aí de se aproximar da palavra original, talvez você não vai conseguir entender. Então você vai precisar mesclar de uma forma que a palavra não perca o seu sentido original, mas que também dê para entender o que ela significa para você hoje, né? Lembrando que a Bíblia ela foi escrita por uma cultura ali, na época de uma cultura oriental, né? Ali do Oriente Médio, ali, então os costumes eram diferentes. O modo de pensar hebraico era diferente do nosso modo de pensar ocidental. Né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de ler um texto bíblico. E entender esse texto bíblico, né? Não é só eu leio o texto bíblico e eu vou usar da minha criatividade para ver o que esse texto está falando para mim. Não, você já começou errado se for isso. Mas eu oro a Deus. Tudo bem.
Você pode orar a Deus, mas você precisa usar as ferramentas necessárias. Não adianta você orar a Deus, você orar pedindo sabedoria do Espírito Santo, se você usa as ferramentas erradas para o estudo da Bíblia. Então você precisa ter as ferramentas corretas. Tem os comentários bíblicos. A Igreja Adventista tem um comentário bíblico também, mas tem outras denominações. Esse comentário histórico-cultural, ele não é adventista. Ele é de outra denominação. Né? Então, há muitos bons materiais de outras denominações. É claro que você vai ter o seu senso crítico bíblico para você saber pesar ali o que é bíblico e o que não é. Né? Mas eu me arrisco dizer que 85% dos comentários bíblicos de outras denominações são muito bons. E eu vou dizer uma coisa, não é porque o comentário bíblico é adventista que ele é 100% bom. Né? Ele é muito bom em muita coisa, mas tem coisas que comentários bíblicos de outras denominações têm, que o comentário bíblico adventista, que eu tô falando desse aqui, né? Que é o que eu tenho. Não tem, entendeu? Então você vai fazer uma mescla de estudo dos comentários bíblicos, né? Então, você vai estudar sua Bíblia de manhã, eu tô desanimado de ler a Bíblia é um livro muito difícil, muito enfadonho, eu não tenho vontade mais de ler a Bíblia. O inimigo, tudo bem, acontece, né? O inimigo não quer que a gente se aproxime de Deus, mas muitas vezes a gente joga tudo nas costas do inimigo, o inimigo tá dando risada da nossa cara, sendo que às vezes eu tô estudando a Bíblia errado. Por isso que tá uma coisa enfadonha, uma coisa difícil de ser feita. Agora, se a gente estuda o contexto de cada texto, poxa, a beleza fica diferente, né? Você vê o texto sobre uma outra ótica, né? Que seria diferente, mais profundo. Você vê, por exemplo, a história da mulher que derrama o perfume dos pés de Jesus. Quando você começa a estudar ali, entender que ela precisou economizar 1 ano de trabalho, e ela deposita 1 ano de trabalho nos pés de Jesus ali, de tanto que ela amou Jesus, você entende a entrega que aquela mulher tinha, né? E quando você pega o valor que ela gastou e tenta traduzir para os reais dos dias de hoje, você vai ficar ainda mais impressionado com a entrega que aquela mulher fez. Você percebe que quando você entende o texto de uma maneira mais profunda, as coisas mudam, né? Então você precisa ter comentários bíblicos, comentário histórico-cultural, tem comentários bíblicos online, tem o site NepSearch, tem o site da Bible Hub, que é Bíblia em Português, eu acho também que está em português, Bíblia em Português. Lá tem uma série de materiais, tem comentários bíblicos de vários textos da Bíblia. Então, não tenho dinheiro, comentário bíblico é caro. Dependendo da época, talvez você não vai ter dinheiro, né? Mas eu recomendo que, de vez em quando, nem que for uma vez por ano ali, você juntar um dinheirinho ali, para pelo menos comprar um comentário bíblico de um livro da Bíblia. Você lê o texto bíblico juntamente com o comentário bíblico, que vai te ajudar a elucidar muitas questões do texto bíblico. Você vai poder aplicar o texto de uma maneira mais eficaz na sua vida, né? Por exemplo, quando você vai para a história de Jó, eu fiz isso num vídeo, acho que há 2 vídeos anteriores, né? Quando você vê ali os amigos de Jó acusando Jó, você vai estudar o contexto daquela época, você vai entender que era comum a teologia da época de Jó atribuir que a pessoa que tinha dificuldade financeira, a pessoa que passava dificuldade na vida, era porque tinha pecado contra Deus. Essa é uma teologia comum na época. É o contexto teológico da época de Jó. Então, assim, a pessoa está com dificuldade, perdeu dinheiro, está doente, está acontecendo uma desgraça atrás da outra. Essa pessoa só pode ter pecado contra Deus. Essa pessoa fez alguma coisa contra Deus e Deus está castigando ela agora. Então você entende a profundidade, né? Era o pensamento teológico da época. E o livro de Jó foi justamente escrito também para desmontar esse tipo de pensamento equivocado a respeito de Deus, a respeito da vida com Deus.
e tudo mais, né? Por exemplo, você vai aqui, eu abri aqui no comentário histórico-cultural de 2 Samuel 23:20. 2 Samuel 23:20. E vai comentar o texto na perspectiva cultural. E aí, vamos dizer o que texto aqui. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzel, realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, no dia de neve, perseguiu um leão até a cova e o matou. E aqui tem um comentário aqui do histórico-cultural sobre esse verso aqui. Assim, provavelmente ainda existiam leões, embora em pequena quantidade, vagando por regiões remotas durante a Idade de Ferro. Caçar leões era um esporte apreciado por reis e heróis. Reis egípcios e assírios escolheram cenas de caçadas a leões para retratar a sua virilidade. Uma das técnicas usadas para caçá-los era por meio de fossos. O leão era atraído para o buraco onde uma rede o prenderia. O caçador então ia até o fosso com uma lança e terminava de matá-lo. A razão provável da menção à neve é que ela tornaria a caminhada mais fácil. A ocorrência de neve não era um fato extraordinário nas montanhas do sul da Palestina. Então aqui mostra assim, que era comum, né? A caçada de leões. Que eles faziam buraco, né, aí Benaia foi lá naquela caverna e matou o leão num dia de neve. Mas era muito comum você atrair o leão para a cova para fazer uma armadilha e assim matá-lo, né? E por que isso é citado aqui? É citado na lista dos valentes de Davi. Porque o fato de um homem matar um leão naquela época demonstrava a virilidade do homem, né? Hoje esse cara faz academia, né? Tem um shape. Olha como os valores mudam, né? Mas naquela época o cara tinha que matar um leão. E aqui, o que esse texto está mostrando? Ele reflete o pensamento cultural da época. O quão viril, o quão corajoso era Benaia, um dos valentes de Davi. Né? Olha que interessante. Tudo isso você descobre no texto. Né? Entre muitas outras coisas que você consegue descobrir. Por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel tem muita coisa legal. O livro de Daniel. Quando você se aprofunda no livro de Daniel, você vê o sonho de Nabucodonosor. Por que Deus fala com Nabucodonosor através do sonho? Porque naquela época o pessoal acreditava, os babilônios também acreditavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. Eles acreditavam em deuses falsos, né? Mas Deus usou disso para poder ter acesso à vida de Nabucodonosor. Deus nos busca onde nós estamos. Então, assim, Nabucodonosor tinha essa forte crença de que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Então Deus falou, peraí, então eu vou por aqui, que é onde ele está aberto a uma mensagem. Então Deus vai justamente por esse caminho, para poder chegar na mente de Nabucodonosor. Se Deus tivesse mandado um profeta, provavelmente, ter mandado só Daniel ali sem sonho nenhum, só para mandar uma mensagem para o rei, igual fez com Elias, para falar com Acabe, provavelmente o rei poderia ter matado, porque ali, naquela visão, mostra o fim do reino babilônico, né? Então Deus é sábio, o que mostra a sabedoria de Deus, né? Então você vê que como você entender o contexto da época, ele agrega muito no texto bíblico. Isso aqui são casos muito simples. Tem muitos outros que a gente pode trazer aqui, mas senão vai ficar muito grande, né, o vídeo. Mas por isso, vai lá, você vai ler um texto bíblico, pega um livro da Bíblia para ler, leia ele inteiro, que você vai entender o panorama geral do livro. Em primeiro lugar, leia o livro inteiro, sem pressa. Eu às vezes discordo do ano bíblico, porque o ano bíblico ele faz você ler o texto de maneira muito apressada. Às vezes a pessoa não tem tanto tempo assim durante o dia, aí tem que ler três capítulos no dia para poder fazer o ano bíblico, 4 capítulos, 5 capítulos às vezes, e ela não vai conseguir reter nada, porque às vezes cada capítulo vai falar de uma coisa diferente. Por isso que o meu método de estudar a Bíblia, eu não me preocupo em terminar a Bíblia em um ano, eu me preocupo em entender o texto. Mesmo que eu precisar ler 1, 2, 3, principalmente se eu for pregar, aí eu tenho que ler várias vezes o mesmo texto para entender. Então, pega um livro e lê inteiro.
lê ele inteiro, né? Lê um capítulo, consulta o comentário cultural, consulta o comentário bíblico, vê vídeos interessantes na internet de pastores que realmente entendem dessas questões de contexto bíblico, né? E você vai, além de você pedir a sabedoria de Deus, você vai conseguir entender melhor o que o texto está querendo dizer, né? O que o texto está querendo dizer. Comentários exegéticos também vão te ajudar muito. Por exemplo, um exemplo muito interessante que os comentários exegéticos me fizeram entender, né? Um dos exemplos é naquela rebelião de Arão e Miriam contra Moisés lá no deserto. Quando você olha para o texto no seu original, e você não precisa ser um conhecedor profundo de hebraico, de grego, embora é muito legal, quem puder aprender, eu acho que é muito bacana, vai te ajudar mais ainda. Mas os comentários exegéticos, ele me fez entender que o texto ali estava mostrando que Miriam que começou a revolução. Por isso que só ela foi castigada. Foi ela que começou ali. Você vê por uma palavra no feminino que está ali no texto. Você só consegue perceber ali olhando exegeticamente para o texto, né? Então, você quer mudar a sua vida, você quer mudar o seu estudo bíblico? Leia a Bíblia, pega um livro da Bíblia, acho que pode ser o mais fácil que você entender. Pega um comentário bíblico, e aí você compara ali, você lê o texto, e você vê o que o comentário está dizendo. Se você puder consultar mais de um comentário bíblico, é melhor ainda, tá? Então, o site do NapSearch tem comentários bíblicos resumidos ali. O site do Bible Hub, ou Bíblia em português, lá tem a parte de comentários bíblicos ali. Tem tanto comentários exegéticos como comentários expositivos. Então, material tem. Mas aí você vai querer pagar o preço? O preço às vezes vai ser em dinheiro, às vezes vai ser na sua disposição de querer estudar o texto bíblico de uma forma mais profunda. Por quê? Pensa, da época que a Bíblia foi escrita até a época de hoje, tem um abismo que precisa ser transposto. E muitas vezes não é uma coisa simples de acontecer. Você precisa estudar, você precisa ler. Agora assim, eu vou pregar um sermão amanhã, vou pegar um texto aqui. Senhor, me ajuda a dizer o que esse texto fala para mim. Eu vou usar minha criatividade em cima do texto, mas não é assim. O texto tem as suas próprias regras lógicas de interpretação. Eu não posso usar minha criatividade, porque aí eu estou usando minha ideia em cima do texto bíblico. Eu estou impondo o meu pensamento em cima do texto bíblico. Mas o texto ele foi escrito com uma intenção do autor. E o texto está dentro de um contexto. Então, se eu uso a minha criatividade para interpretar o texto, e eu prego isso nos sermões por aí, eu estou violando o texto bíblico. Isso é muito sério. Que pensa, eu estou tendo que... A minha responsabilidade é transmitir a palavra de Deus para as outras pessoas. E se eu utilizar isso por meio de achismo, por meio da minha opinião, eu estou distorcendo a palavra do próprio Deus. Isso me torna um falso profeta. Eu estou dizendo o que Deus não disse. Então, vamos nos conscientizar. Estudar melhor a Bíblia. Né? Eu estudando melhor a Bíblia, eu vou ensinar a Bíblia de forma correta para as outras pessoas. Tá bom? Então, encerro o vídeo por aqui. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos aí. Deixe o seu like. No link ali da descrição tem 2 livros que eu escrevi. Se você puder adquirir para nos ajudar aí no nosso ministério. Tem a nossa chave Pix também. Tá bom? E é isso aí. Vou deixar também o link para você adquirir comentário histórico-cultural, se você tiver interesse. E é isso aí. Deus abençoe você.